Aí essa aula, no caso que a gente tá falando de, imunidade inata, né, porque a inflamação aguda é a imunidade inata que tá ali funcionando. Também tem a em relação a viral. Sendo que a viral quem vai dar é a outra monitora e vai ser amanhã, pra vocês. Sendo que essa aula, tipo assim, eu acho que não precisa dar aula de antiviral pra vocês entenderem essa aula, vocês não vão ser prejudicados em relação a isso. Então tranquilo. Essa aula é sobre processamento e apresentação de antígeno, que aí é quando começa a minha imunidade adquirida. E aí, da mesma forma, eu trouxe, um caso clínico, mas enfim, eu vou tentar resumir. Esse é o João, é um paciente de 65 anos, é masculino, e ele teve uma febre e, enfim, foi, catarro produtivo por 3 dias. De uma forma geral, é porque o João, ele não teve a vacina. Contra o pneumococo, né? E aí ele tá doente, ele tá tendo uma pneumonia. Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem. Vocês sabem que a Silvia ama a salada dendrítica e ela fala, né? Que é a fofoqueira do sistema imune. E aí eu fiz até associação com o Gossip Girl, porque é como se ela fosse a garota do blog. Porque ela tá sempre ali fazendo uma, uma ponte entre a imunidade inata e a imunidade adquirida. Ela tem todo esse papel. E aí, quando ela vai estar madura já, a minha célula dendrítica, ela vai ser levada da mesma forma por quimiocinas no linfonodo, porque é lá no linfonodo que ela vai conseguir apresentar peptídeos. Os peptídeos são os meus patógenos de uma forma mais degradada, vamos dizer assim. É o meu patógeno que ele foi degradado e aí ele vai ser apresentado para o meu linfócito lá no linfonodo. Então ela precisa ser levada para lá para apresentar, certo? E aí, eu trouxe até aqui porque quando a célula dendrítica ficar madura, ela vai apresentar 2 receptores e quimiocinas, ela vai liberar quimiocinas para atrair os linfócitos, né? E aí eu deixei a seta aí, não sei se vocês estão escrevendo, tá, mas só para vocês colocarem aí para ficar de uma forma mais ativa, assim, a explicação, que é o MHC, é o azulzinho com peptídeo, esse verdinho aí é o peptídeo, no caso, e o azulzinho seria o MHC, e o amarelinho que eu botei representando o B7. E aí a gente vai entender como é que eles vão aparecer aí, né? Mas quando ela tá madura é que ela vai apresentar esses 2 receptores, que são muito importantes para ela conseguir apresentar os meus peptídeos para os linfócitos. E aí, a Silvia pediu para colocar mais questões, enfim, para vocês, então eu vou fazendo as questões e a gente vai revisando o assunto, certo? Então, que aí é bom que já vai fixando, porque a gente vê o conteúdo, faz questão, então faz questão, vê o conteúdo, aí fica mais fácil. Sobre a célula dendrítica, marquem o item correto. Primeira opção, célula dendrítica é famosa por ser uma ponte entre a imunidade inata e a adquirida. 2. As células dendríticas, depois de madura, irão expressar o TCR para apresentar peptídeos para os linfócitos. E 3. As células dendríticas irão expressar mais moléculas de MHC e B7 para conseguir apresentar o peptídeo e ativar os linfócitos. Então, eu vou logo falar a resposta. Só o item 2 que não está certo, então seria B, a opção correta. Pronto, aqui tá certo. Porque quem apresenta o TCR não é a célula dendrítica, é o linfócito. O TCR, ele é um receptor do linfócito, que a célula dendrítica ela vai apresentar só o MHC e o B7. E como eu falei para vocês, a célula dendrítica é a ponte entre a imunidade inata e a imunidade adquirida. E aí, só para a gente entender quem são os agentes que estão envolvidos, mas em relação ao linfócito TCD4 mais, e o linfócito TCD8 mais, que um é o helper e o outro é o citotóxico, vocês vão ver melhor na aula que envolve a imunidade adquirida. Mas aqui eles estão presentes, sendo que de uma forma que ainda vai amadurecer. Aí aqui, só para vocês saberem as características, né? O linfócito TCD4+, ele vai liberar citocinas,
A Silva chama ele do centro do universo imunológico, porque ele é a célula mais importante ali presente. E ele recruta muitas outras células, né? A maioria das vezes ele trabalha ajudando outras células e ativa macrófagos também. E é importante a gente saber que o vírus do HIV, ele ataca esse linfócito, tornando o paciente imunossuprimido. Por isso que a gente vê os pacientes que têm HIV, eles são suscetíveis a muitas outras infecções, porque eles não vão ter linfócitos que vão combater o nosso patógeno que está sendo ali envolvido. Então, os pacientes que eles possuem, no caso a AIDS em si, porque a HIV é a infecção, mas a AIDS é a manifestação da doença, ele vai estar muito mais suscetível a ter outras infecções por não apresentar o linfócito, né? Já o linfócito TCD8, ele vai matar células infectadas por micro-organismos, principalmente os vírus. Ele participa da morte de patógenos dentro de macrófagos e ele tá ali na vigilância imunológica. Ele já vai direto para combate. E ele secreta IFN gama, que vai participar da ativação de macrófagos. Tudo isso já dá imunidade adquirida, certo? E aí, eu trouxe isso aqui, mas, gente, não se preocupem muito com isso. Eu trouxe mais só para vocês entenderem como é que vai acontecer essa apresentação de antígeno e como é que os linfócitos eles vão se tornar aptos para combater a minha célula. Eu não sei se vocês já tiveram aula sobre isso, talvez sim, mas acho que não vai cair nessa prova, né? Porque não foi pedida essa aula, mas eu trouxe assim só para vocês entenderem mais ou menos como ocorre, tá? Mas tipo assim, nossa, saber cada fase e tal, não é tão importante para essa aula, é só por uma questão de entendimento geral mesmo. Então aqui, eu fiz esse esqueminha para vocês entenderem cada passozinho que acontece. O primeiro passozinho é o reconhecimento, que é quando a minha célula dendrítica vai, com o receptor dela de MHC, que eu falei para vocês, apresentar para o linfócito TCD4. Quando a gente fala de linfócito TCD4, a gente tem que lembrar que o MHC envolvido é o de classe 2. O TCD4 é o de classe 2, lembrem disso. E aí, aqui é o linfócito apresentando o TCR, que eu falei para vocês, que quem expressa o TCR é o linfócito, reconhecendo o MHC de classe 2 da célula dendrítica junto com o peptídeo. Então, é a partir daí que ele vai ter o reconhecimento. Mas não basta só reconhecer, eu também tenho que ativar o meu linfócito, porque não adianta nada eu mostrar para ele que esse é o peptídeo que está invadindo o meu corpo, mas eu não ativá-lo. Então, eu preciso também ativar. E ocorre essa ativação com a ligação do CD28 com o B7. Mas eu acredito que a relação desse B7 com o CD28 vai ser mais importante para outra aula de vocês, não é tanto para essa. Enfim, depois que ele é ativado, ele vai começar a produzir citocinas para poder se multiplicar e ter linfócitos suficientes para combater aquele meu patógeno. Basicamente, dessa parte, é isso o mais importante. E aí, aqui é só do linfócito TCD8, que é para vocês atentarem, que eu coloquei aqui até um asteriscozinho, que quando é o linfócito TCD8, é o MHC de classe 1, o 4 é o 2 e o TCD8 é o 1, certo? Mas é basicamente a mesma coisa, vai apresentar MHC de classe 1 com peptídeo, o receptor do linfócito vai identificar, vai ter a ativação do CD28 com o B7 e vai acontecer a mesma coisa. Pronto. Aí agora a gente vai falar sobre o MHC. Nessa parte, eu trouxe primeiro as questões, depois a gente vai para a explicação. Aí, se vocês não entenderem a explicação, eu volto para explicar de novo. A primeira questão sobre isso é sobre o MHC, marque o item correto. O MHC de classe 1 estão presentes nas células APCs, que são as células profissionais do nosso sistema imune, e serão apresentados peptídeos para o linfócito helper. Calma que vocês vão entender, porque se você não estudar, aí vai ficar um pouco perdido. Eu vou passar por conteúdo, depois eu volto para a questão. Aí, B. MHC de classe 1 estão presentes em todas as células nucleadas e serão apresentadas peptídeos para os linfócitos citotóxicos. C. MHC de classe 2 estão presentes em macrófagos, células dendríticas e linfócitos B e serão apresentados peptídeos para os linfócitos TCD8
que é o citotóxico. D, MHC de classe 2 estão presentes em células nucleadas e isso ajuda no combate às células infectadas. E MHC de classe 1 estão presentes nas células profissionais do sistema imune e serão apresentados para os linfócitos citotóxicos. Eu vou passar para, enfim, não assustar ninguém, aí a gente vai discutir o conteúdo e aí a gente volta qualquer coisa se vocês não entenderem. Bom, é bom a gente entender que o MHC humano, esse nome, essa sigla, significa que é o complexo principal de histocompatibilidade. Acho que vocês não precisam saber isso, é só para vocês entenderem o que é isso. E aí vai ser dividido em dois, que eu falei para vocês. Vai ter o MHC de classe 2 e o MHC de classe 1. E aí, o que é que a gente precisa saber desses MHCs? É importante a gente saber que todas as células nucleadas, se atentem a isso, elas vão ter MHC de classe 1. Então, as minhas células nucleadas vão ter MHC de classe 1. E elas vão apresentar, o MHC de classe 1 vai apresentar peptídeo ao linfócito TCD8, que eu até mostrei naquela imagenzinha para vocês. Então, MHC de classe 1 tem a ver com linfócito TCD8, e elas estão presentes nas minhas células nucleadas. Já as células profissionais do meu sistema imune, que são as células dendríticas, macrófagos e linfócitos B, elas vão ter MHC de classe 2, certo? E aí, o MHC de classe 2 vai apresentar peptídeos ao linfócito TCD4. Então, é importante a gente saber que o MHC de classe 1 está presente em todas as minhas células, mas o MHC de classe 2, ele não está presente em todas as minhas células. É isso que vocês têm que saber, essa diferença. Vamos dizer que o MHC de classe 2, ele é mais exclusivo. Então, o meu linfócito só vai conhecer os MHCs que estão nas células dendríticas, no macrófago e no linfócito. Se não tiver nessas, ele não vai reconhecer. Já o MHC, o linfócito T citotóxico, ele vai reconhecer o MHC de todas as células nucleadas, ou seja, basicamente, né, todas as células do nosso corpo. Não todas, porque, enfim, a massa não tem núcleo, mas em relação ao combate, todas as células do meu corpo. E outro detalhe que é bom vocês saberem, que a Silvia, ela até falou daquele negócio sobre a Covid, de você ser cearense, e se você só tivesse um gene, e aquele gene não fosse possível ser reconhecido na minha inflamação, todo cearense morreria. Mas como não é assim, o meu MHC, ele é poligênico, ou seja, ele tem vários genes, pode ser que pessoas sejam mais suscetíveis à morte do que, no caso, uma infecção mais grave ou até mesmo a morte, e outras não vão ser tão suscetíveis àquela inflamação. Elas vão combater de uma forma muito mais, tipo assim, potente. Por isso que é comum a gente ver também que pessoas, ela levou o caso de Covid, né? Que foi comum ter pessoas da mesma família apresentando a mesma situação. Por exemplo, se eu tinha um paciente que ele conseguiu combater, era comum que outras pessoas da família também combatiam, porque tem muito a ver com genes. Já o contrário também é verdade. Então, assim, isso explica até porque pessoas. Ai, vai acabar em 15 minutos a chamada. Mas eu acho que dá tempo, acho que não falta muito, não. Enfim, tem muitos genes envolvidos, então é importante para. Isso significa que eu vou ter uma variabilidade genética em relação a isso. Então, eu consigo reconhecer muitos vírus, bactérias, enfim. Então, vamos voltar lá para a questão, para a gente se situar. Ai, botei muito. A resposta correta, como eu disse, é o item B, porque o MHC de classe 1, ele vai estar em todas as células que são nucleadas e eles vão ser apresentados para os linfócitos citotóxicos, que é o TCD8+. Então, tipo assim, lembrar que MHC de classe 1 está em todas as células. O MHC de classe 2 não está presente em todas as células. É só aquelas que eu falei para vocês, que é o célula dendrítica, macrófago e linfócito B. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Eu acho que isso é meio difícil de gerar um raciocínio, é mais decorar mesmo. Então, assim, decorem. Deu para entender? Deu sim. Marina, tu vai Oi. falar sobre, tipo, interferon alfa, interferon gama? Eu não vou falar muito em relação a cada citocina aqui.
eu trouxe mais, assim, o geralzão, porque foi, a orientação da Silvia, porque ela não queria que vocês tivessem, outra aula sobre isso. Mas se tu quiser falar comigo, eu falo contigo e tu tira a tua dúvida em relação a isso. Tá, mano. É só tu tá falando aqui na questão, é? É. Ah, tá. Não, é só porque o interferon alfa, ele é importante pro MHC, ele vai, tipo assim, gerar MHC de classe 1, tá entendendo? Então, por exemplo, um paciente que ele não apresenta, que ele apresenta defeito em MHC de classe 1, eu posso dar interferon alfa para ele, que ele vai começar as células nucleares vão começar a expressar MHC de classe 1. Se um paciente, ele, por exemplo, tem as células dele não estão apresentando MHC de classe 2, eu posso dar para ele interferon gama, que ele vai começar a produzir MHC de classe 2. Foi mal, porque eu não tinha me tocado que tava os asteriscos aqui. Sim, então eles vão ativar os MHCs. Então, quem secreta eles? O que? O interferon alfa e o interferon É. gama? São as células do sistema imune. Ah, certo, beleza. Os linfócitos, basicamente, são os que mais secretam. Enfim. Aí agora. Alguém mandou uma pergunta, né? Eu acho que eu tinha visto. Mandaram no chat. Vou ver aqui, dar uma olhada só. Sim. Sendo que é bom a gente saber diferenciar que o MHC de classe 2 só vão estar nessas células, mas o MHC de classe 1 também vão estar nessas outras células, sim. Show? Tipo, acho que se ela for cobrar algo em relação a isso, é saber diferenciar quais células têm um MHC de classe 2 e, no caso das células nucleadas, o de classe 1. Pronto. Agora vamos para outra questão. Sabe, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar logo sobre, aí a gente volta. Que no caso, a gente tem duas vias de apresentação de antígeno. Vamos lá entender isso. A gente tem a via endocítica e a gente tem a via citosílica. A via endocítica é porque vai acontecer uma fagocitose. Acho que se for cobrar alguma coisa em relação sobre isso, é essa diferença entre uma vai ter uma fagocitose e o outro não vai ter. Por quê? A via endocítica, o meu patógeno, o meu peptídeo, ele vai estar, o meu antígeno vai estar do lado de fora. Então, como é que eu vou fazer ele ir para dentro? Eu vou ter que fazer um fagossomo. E aí, nesse que ele cria um fagossomo, ele entra dentro do fagossomo. Isso tudo a minha célula dendrítica tá ali, porque é ela que vai apresentar antígeno. Sempre lembrar que quem apresenta antígeno é a célula dendrítica, que é a célula fofoqueira do sistema imune. Então, ela vai lá e fagocita aquele meu antígeno. Quando ela fagocita, ela vai, o fagossomo vai se juntar com o lisossomo, que está dentro da célula dendrítica também, e eles vão formar o fagolisossomo. Nisso que faz o fagolisossomo, vai ter a quebra daquele meu antígeno e ele vai ficar em forma de peptídeo, que é como o meu linfócito reconhece. É bom a gente lembrar que o meu linfócito ele só reconhece peptídeos. Então, essa fase é muito importante para lá na frente o meu linfócito conseguir reconhecer o meu antígeno. E aí, quando ele faz isso, vai ter a apresentação do MHC de classe 2, porque é nesse momento que a minha célula dendrítica ela vai estar se maturando. Então, ela vai expressar MHC de classe 2 e aí vai apresentar por TCD4, ou seja, MHC de classe 2, não esquecer, é TCD4. MHC de classe 2 é TCD4. Então, o que vai envolver mesmo, tipo assim, mas quando é que eu vou expressar MHC de classe 2? Quando é que eu vou expressar MHC de classe 1? É pela via que isso está acontecendo. A minha via endocítica, ela vai apresentar MHC de classe 2, que vai apresentar por TCD4. Já a minha via citosílica, ela vai apresentar MHC de classe 1 e vai apresentar para o T citotóxico, certo? E na via citocílica, ela não vai ter a fagocitose, ela já vai estar ali no citoplasma, o meu antígeno vai estar ali no citoplasma, e os peptídeos vão ser formados porque eles vão passar pelo proteasoma, que é esse negocinho que está aqui embaixo. Quando ele passa por isso, no caso aqui, né? Foi mal. Quando ele passa por isso,
esse bichinho aqui que vocês estão vendo, quebra o meu antígeno e ele já forma os peptídeos. Quando ele forma os peptídeos, a minha célula já vai começar, a minha célula dendrítica já vai começar a apresentar MHC de classe 1. Então, é assim que esses MHCs vão ser expressos na minha célula dendrítica. A via na qual aquilo vai acontecer é muito importante para saber se vai expressar MHC de classe 1 ou MHC de classe 2. E, dependendo do MHC que eu gere naquela célula dendrítica, ela vai apresentar pelo linfócito TCD4 ou pelo linfócito TCD8. Deu para entender? Aí eu vou voltar aqui para a questão, para a gente, diferenciar. No caso, o item certo é o item A, né? A via endocítica ocorre pela fagocitose. Sim, que são bactérias e vírus. É só isso aqui que eu coloquei, ou por pinocitose. É porque quando a gente tem uma bactéria ou um vírus sendo fagocitado, o termo é fagocitose. Quando a gente tem uma toxina, é uma pinocitose. Se na prova aparecer para vocês pinocitose, não tá errado, tá certo. E o antígeno será processado no interior do fagolisossomo, sim, gerando peptídeos que vão se associar ao MHC de classe 2. Sim, fagolisossomo, eu tenho que lembrar de MHC de classe 2. Agora vamos para o item B. A via citosólica ocorre quando o antígeno sofre endocitose e geram peptídeos que irão se associar ao MHC de classe 1. Não, a citosólica, ela não é a endocítica, não é a endocitose. E tá certo. Calma. E aí vai ser MHC de classe 1. Tá certo em relação ao de classe 1, mas não é endocitose, certo? E aí, C. A via endocítica ocorre quando o antígeno sofre endocitose e será processado no interior do fagolisossomo. Sim. E posteriormente irão se associar ao MHC de classe 1. Não, é classe 2. D. A via citosólica ocorre quando o antígeno se encontra no citoplasma da célula e é transportado para o proteossomo. Sim. Onde é degradado e o peptídeo irá se associar ao MHC de classe 1. Não. De classe 2. Não, não é o de classe 2, é o de classe 1. E tanto a via citosólica como a via endocítica irão se associar ao MHC de classe 2 pelos mesmos mecanismos. Não, a gente viu que isso não é verdade, são mecanismos totalmente diferentes. Deu para entender? Oi. Marina, tem alguma coisa que, determine, vai acontecer tal via, se acontecer isso, tá entendendo? A via Sim. endocítica vai acontecer quando? Ou, a citocílica? Eu acho que tá muito envolvido tanto com o patógeno, o patógeno, ele tá lá, ele conseguiu entrar dentro do meu citoplasma? Não, ele não conseguiu. Eu só vou conseguir pegar ele de uma forma que seja uma fagocitose. Ele não já tá dentro do meu citoplasma. Eu acho que tá muito envolvido com isso. Qual é o meu patógeno que tá envolvendo o meu organismo? É tanto que a gente sabe disso, por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, um verme, um vírus, são células diferentes que estão envolvidas naquilo. Então, o meu patógeno influencia muito da forma que vai ser a minha via. Tá entendendo? Eu não sei te dizer, o patógeno tal vai ser a via tal. Eu não sei te falar isso. Mas é basicamente como aquele patógeno tá dentro do meu corpo e qual patógeno tá dentro do meu corpo que vai influenciar qual via vai ser ativada. Entendi, obrigada. E aí, pronto, é exatamente isso aqui. É bom a gente lembrar que tem patógenos que vão bloquear essas vias. Eu acho que vocês não precisam saber que patógeno bloqueia tal parte dessa via, porque eu acho que isso é muito específico. Assim, tá no slide da Silvia, se vocês quiserem olhar, mas eu não aprendi isso, eu acho que é, complicado, mas tá lá. Vejam, porque vai que ela cobra, né? Mas assim, eu não coloquei aqui porque então, ela falou que não era pra eu dar aula igual a dela, eu até coloquei informação demais, viu? Enfim. Mas é só para vocês saberem que eu acho que é importante, mas por que que às vezes eu ainda assim vou ter uma infecção, sabe? Porque tem patógenos que bloqueiam essas minhas vias. Então, elas não vão funcionar e eu não vou conseguir apresentar o meu patógeno para o meu linfócito. E aí isso vai levar a uma infecção.
E aí, a outra questão. Gente, eu tô com medo do tempo acabar. Mas vai dar certo. Tenho 4 minutos. Vai dar certo. Caso aconteça alguma mutação genética que impeça o aparecimento da molécula de MHC, o paciente vai ter alguma deficiência imunológica? Gente, claro que vai, né? Se eu não vou ter a molécula de MHC, como é que eu vou apresentar o meu peptídeo para aquele meu linfócito, né? Então, sim, pois os linfócitos só terão apresentação. Deixa eu logo passar porque eu tô com medo do tempo. Só terão apresentação de antígeno se a célula dendrítica expressar mais moléculas de MHC. Sim, eu só vou conseguir apresentar se eu tiver uma estimulação para minha aquela célula dendrítica produzir mais moléculas de MHC e conseguir apresentar o meu peptídeo para o meu linfócito. Não, eu acho que a gente não precisa nem falar. E sim, pois essa molécula é responsável pela ativação dos linfócitos. O MHC ele não é responsável pela ativação dos linfócitos, ele é responsável por apresentar o meu peptídeo para o linfócito. Quem está envolvido com a ativação que eu falei para vocês é a B7. E sim, pois essa molécula é responsável pela diferenciação dos linfócitos. Também não. Esse negócio de diferenciação dos linfócitos é mais lá para frente. E 2, sobre os linfócitos T, leia os itens abaixo e assinale a alternativa que corresponde com essa célula da imunologia. 1. Eles reconhecem todos os tipos de peptídeos que são apresentados pelas células dendríticas? Não. Uma coisa que é importante vocês saberem é que os peptídeos que os linfócitos conseguem reconhecer pelas células dendríticas são peptídeos proteicos. Então, se tiver lá na prova de vocês, um lipídio, não reconhece, é peptídeo proteico, tá? 2. Peptídeos antigênicos têm que ser apresentados pelas moléculas de MHC? Sim, né? A gente viu que os peptídeos são apresentados pelas moléculas de MHC. E 3. Os linfócitos T não dependem das células dendríticas? Claro que dependem, porque só vão reconhecer se a célula dendrítica apresentar eles só vão se maturar se a célula dendrítica conseguir apresentar o meu peptídeo para ela. Então, se não existir célula dendrítica, não tem linfócito combatendo patógeno. Então, por isso que somente a 2 está certa. Foi isso. Vocês entenderam? Sim, muito boa. Arrasou. Marina, ótima aula. Oi. Deixa eu só te dizer rapidinho, desculpa ter pedido para tu retornar, mas é porque não estava atualizando meu WhatsApp e eu não vi o link, perdão. Não, tudo bem. Ela tinha mandado, é que eu não tinha visto mesmo, valeu. Não, tudo bem, não tem problema não, viu, gente? Tchau, viu?